Oi, meus amores, e aí, como é que vocês estão? Ó, vamos continuar, né, nossa aulinha de história. A gente vai continuar falando da escravidão. Muita gente me mandou mensagem dizendo: eita, tia, que vídeo triste, que aula triste, não sei o quê. Mas é realmente porque, assim, foi como eu disse na outra aula, né? Nenhum ser humano deveria ser retratado desse jeito, né? Então, vamos fazer um panorama geral de como era a escravidão para poder entrar no assunto de hoje, tá certo? Quando os escravos chegavam aqui, eles chegavam basicamente em 3 cidades: Recife, Rio de Janeiro e Salvador. E dessas cidades, eles iam para todo o resto do Brasil. E eles vinham principalmente destinados a trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar, nas lavouras de café e depois nas minas. Nos engenhos de cana, eles desempenhavam as atividades mais diversas. Eles poderiam trabalhar desde dentro da casa, né, do senhor do engenho, até na lavoura propriamente em si. Trabalhavam também na criação de gado, trabalhavam também nas cidades, levando os seus senhores ou levando alguma mercadoria, alguma coisa que os seus senhores produziam. E quando eles estavam na cidade, quando eles estavam andando livremente, para não fugir, eles andavam com cangas no pescoço. Eita, tia, canga é aquela que a minha mãe usa para ir para a praia? Não. A canga que a gente está falando é aquela amarração, que é comum a gente ver em bois, em cavalos, quando tem 2, 3 cavalos assim juntos, bois juntos. Então é uma amarração, é como se fosse uma corrente no pescoço. Aí eles ficavam todos juntos, né? Andavam enfileirados e estavam todos juntos, e isso tornava mais difícil fugir, certo? E quando eles fugiam, eles eram perseguidos pelos capitães do mato. Quem eram os capitães do mato? Os capitães do mato eram uma espécie de feitor. Eles fiscalizavam o trabalho escravo, né? A gente tem que lembrar que muitos desses escravos, como a gente disse na última aula, eles morriam num próprio navio negreiro. Eles morriam de banzo, uma doença que era com depressão, saudade da África, né? Então, assim, esses escravos, eles começaram a fugir e começaram a buscar outros lugares para morar, como nós falamos nas últimas aulas. E esses lugares eram os quilombos. Hoje a gente vai estudar um quilombo muito importante, que é o Quilombo dos Palmares, que inclusive fica aqui pertinho, né? Fica em União dos Palmares, na Serra da Barriga, tá ok? Eita, tia, porque a gente vai falar justamente do Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares foi o mais importante, certo? Ele fica entre a região de Pernambuco e Alagoas, na Serra da Barriga. É muito alto, é muito difícil chegar lá. Por isso que ele resistiu tantas vezes. O Quilombo dos Palmares, ele contou com mais ou menos 20 mil pessoas. 20 mil pessoas moravam nos quilombos, entre escravos fugitivos, indígenas e até mesmo brancos, fora da lei. Fora da lei como, tia? Brancos que eram perseguidos pela polícia, que eram perseguidos por coisa política, mas aí não tinham para onde ir, aí iam para o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares, ele resistiu a mais de 25 expedições das tropas portuguesas. Então, assim, foi muita gente tentando derrubar o Quilombo dos Palmares, muita gente. E o Quilombo resistindo bravamente. O último líder do Quilombo dos Palmares foi Zumbi. E Zumbi virou uma espécie de lenda pela sua bravura, pela sua postura e pela sua defesa, principalmente do Quilombo dos Palmares, né? Mas aí Zumbi, ele foi traído. Uma pessoa de dentro do Quilombo armou com os brancos, armou com os militares uma expedição surpresa, né? Chegou em um momento de surpresa e tomou o Quilombo dos Palmares. Zumbi foi morto, né, no dia 20 de novembro de 1695. Zumbi foi morto, foi enforcado, né? Sua cabeça foi exposta em praça pública, como a gente já falou várias vezes. Foi exposta para as pessoas não fazerem igual, né? Para as pessoas aprenderem com aquela punição que foi dada a Zumbi. E esse dia da morte do Zumbi, dia 20 de novembro,
ficou conhecido até hoje como o Dia da Consciência Negra, porque Zumbi lutou tanto pela liberdade que esse dia foi um marco, é um marco na história, né? E nesse dia também o Quilombo dos Palmares foi tomado, né, pelos militares, pelas tropas. Nesse dia o Quilombo dos Palmares, ele foi vencido. Então, assim, né, vamos deixar claro uma coisa. Os escravos, eles sempre fugiram da escravidão, como eu já disse para vocês várias vezes. Eles não aceitaram a escravidão, não. Só que, como é que eles fugiam dessa escravidão? As fugas, as próprias fugas, suicídios, eles se matavam a família, né? E até mesmo lutas, eles lutavam com os capitães do mato, eles lutavam com as pessoas que estavam ali para fiscalizar os serviços deles, tal. Eram punidos, né? E eram punidos de tal forma que não conseguiam trabalhar. Só que tinha uma diferença. Se vocês lembrarem, ano passado, quando vocês estavam no 3º ano, a gente falou sobre a escravidão indígena. E o que era a escravidão indígena? Os senhores de engenho, eles começaram a capturar os índios, né, para escravizá-los. E isso não deu certo. Por que não deu certo? Porque os índios fugiam. Eles conheciam bem o território brasileiro e conheciam mais do que os próprios senhores de engenho. Então, eles fugiam e não eram recapturados. Isso não acontecia com os negros, porque os negros, os africanos, eles não conheciam o território brasileiro. Então, sempre que eles fugiam, eles eram recapturados pelos capitães do mato, né? Então, a esperança deles era encontrar um quilombo. Então, sempre que eles ouviam falar de um quilombo, sempre que eles ficavam sabendo de um quilombo, eles se esforçavam mais para fugir, porque ali era uma certeza, certo? E existiram outros quilombos, não foi apenas o Quilombo dos Palmares, existiram muitos outros quilombos, né? E a luta, a resistência africana contra a escravidão durou muitos anos, porque só no dia 13 de maio de 1888 que veio a abolição da escravatura no Brasil, tá? E depois a gente vai falar sobre isso, tá certo? Beijos, meus amores, até a próxima!